Graças a Deus. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu cumprimento os irmãos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Eu vou pedir, só dessa vez, que os irmãos se coloquem de pé para podermos fazer a leitura bíblica. João 4, versículo 31 ao 36. Gostaria de agradecer a quem me cedeu essa oportunidade. Não sei quem foi, vi meu nome na lista, mas agradeço a si mesmo, porque, querendo ou não, eu me sinto privilegiado, pois eu não poderia estar aqui neste momento se não fosse as mãos de Deus. Eu vou ler, é um pouco extenso o texto, capítulo 4, versículo 31 ao 36, mas se hoje a palavra não for boa, pelo menos a leitura valerá a pena. E, entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém de comer? Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Amém? Faça a oração assim comigo. Deus, fala comigo nesta noite. Amém. Os irmãos podem tomar os vossos assentos. Eu sou muito feliz, porque nós sabemos que, querendo ou não, apesar de ser crente desde o nascimento, pois eu tive a oportunidade de nascer como filho de pastor. Não nasci na igreja, porque eu nasci em um hospital, mas eu fui criado entre meio os bancos da igreja, né? Eu fico procurando texto para falar sobre missões, porque missões é um assunto tão óbvio, né? Porque eu nasci no Evangelho, mas o meu pai não. Ele aceitou a Jesus quando tinha 13 anos e, por causa disso, também sou fruto de alguém que foi lá e pregou. E a pregação, de forma individual, um missionário, seja ele desconhecido ou conhecido, ela traz frutos que cada um de nós que estamos aqui, como dizia saudoso Enéas, né? Queiramos ou não, nós somos fruto disso, de uma pregação, de uma oração, de uma palavra que edificou alguém. Talvez não se entregou naquele momento, mas refletiu, e a semente foi plantada, alguém regou e hoje está na igreja. E quando nós falamos de missões, não conheço outra pessoa senão um missionário real e verdadeiro, como o próprio Jesus, né? O Yeshua, que deram o nome a ele humano de Jesus, mas o Pai o chamou de Yeshua. E eu quero compartilhar com os irmãos que o ministério de Jesus, ele começou a crescer, a despontar e a ganhar fama por causa dos feitos. Existe uma frase que disse que as palavras são como folhas, o vento vem e as levam, e o que fica na verdade é o testemunho. Às vezes o seu testemunho fala muito mais. Eu tenho o hábito de trabalhar no quintal de casa ouvindo ministrações
e eu ouço bastante, e eu acho que os meus vizinhos escutam, porque é raras as vezes os meus vizinhos escutarem música. E a minha internet tem o título Jesus te ama, porque se eu não alcançar o meu vizinho, porque eu não falo muito com meus vizinhos, eu confesso para os irmãos, e se um dia você for meu vizinho, nem fala comigo, porque eu não gosto de vizinho, porque ele cria uma liberdade e às vezes acha que pode fazer uma coisa porque é seu amigo, então fica longe de mim. E a gente que é da segurança pública, né? Às vezes o cara faz o rolo dele e quer que eu conserte depois. Na hora de fazer a prova do concurso, ninguém sentou do meu lado, é essa, AD, com certeza. Ninguém fez isso, mas para me ajudar a derrubar, aparece um monte de gente. Então, já que eu não falo com meus vizinhos, eu deixo lá, que se ele for hackear a minha internet, ele fala, ó, Jesus te ama. E se ele for hackear, ele fala, estou fazendo uma coisa errada, e Jesus pode nesse momento estar também me amando, porque os nossos pecados não eliminam o amor de Jesus. E como Jesus começou a despontar, e toda árvore que é frondosa e dá frutos, é óbvio que alguém vai tacar pedra para poder derrubar os frutos. E Jesus também agariou alguns inimigos no tempo do seu crescimento. E os inimigos de Jesus eram os fariseus, os saduceus, os próprios da igreja e de todas as regiões de Jerusalém. Por conta disso, o texto menciona, no versículo de número 3 do mesmo capítulo 4, diz assim, ó, ele deixou a Judeia e partiu novamente para a Galileia. E o versículo 4 diz que era-lhe necessário passar por Samaria. Esta expressão que está no versículo de número 4, era-lhe necessário passar por Samaria, ela não se deu por conta da questão geográfica. Os irmãos estão estudando teologia, não sei se farão uma aula específica dos mapas da época, mas existia outros caminhos. O era-lhe necessário aqui estava ligado literalmente à universalidade do Evangelho, porque cada um de nós temos uma missão, e se você não a cumprir de forma pelo amor, você pode cumprir pela dor. Como, pastor? Eu lhe digo, de repente você é atingido por uma enfermidade e vai para um leito de um hospital, e tem alguém do seu lado que precisa ouvir falar de Jesus. E pasmem os irmãos, Deus te colocou lá com a única e exclusiva missão de falar para o doente. E por que você não foi lá de forma saudável? Por que eu não fui lá de forma saudável? Porque Jesus prepara os caminhos. Às vezes você está viajando, o carro estraga e você precisa pegar um ônibus, e do lado de você tem alguém que precisa ouvir de Jesus. Então a universalidade da salvação fez com que Jesus passasse por Samaria. E eu digo que se fosse eu, desviaria, porque o judeu odeia os samaritanos. É como se fosse o argentino e o brasileiro. Eu nem conheço um argentino, mas eu já tenho ódio por ele por causa de uma discussão. Quem era melhor? E aí a gente cria esse vínculo, mas Jesus falou, não, é necessário. E o texto diz, eu preciso passar por Samaria. Todos os povos precisam serem alcançados pelo Evangelho. E quando Jesus para em Samaria, junto ao poço de Jacó, ele desenvolve um argumento com uma mulher samaritana, um diálogo de caráter evangelístico. E quando os discípulos chegam, visto que eles haviam ido comprar o que comer, e foram distante, porque se um judeu chegasse numa padaria de um samaritano querendo comprar pão, o samaritano não vendia. Eles tiveram que buscar fora dali, e eles demoraram. Quando eles chegaram, eles viram Jesus conversando com a mulher samaritana. Eles estranharam, e o texto diz, maravilharam-se, mas não é porque eles ficaram felizes, é porque eles falaram assim, ó, que absurdo, Jesus falando com uma mulher samaritana. Não se bastasse ela ser samaritana, era uma mulher, e não era corriqueiro um homem solteiro como Jesus falar com uma mulher.
Jesus para, vai conversando com a mulher, eles estranham, chegam perto de Jesus para ver se ele desconfiava. Ele não desconfiou, falou assim: Jesus, nós trouxemos comida, vem comer. É como se ele estivesse dizendo: ô Jesus, sai de perto da mulher, porque se alguém vê o Senhor falando com a mulher samaritana, vai escandalizar o evangelho. Mas Jesus estava ali por causa daquela mulher. Com essa expressão e com os versículos que lemos, a gente vê o 32 que fala assim: ó, eu tenho um alimento para comer que vós não conheceis. Aos discípulos assim: eu fui buscar comida para Jesus porque ele está com fome e cansado, e ele revela para nós que tem um alimento que nós não conhecemos, aonde ele escondeu. Aí, com base nessas expressões, com base no capítulo, eu quero conversar com os irmãos o que Jesus começa a nos ensinar, e são 3 formas, sobre as quais Deus quer que enxergamos a obra missionária. Poucas vezes você ouve Jesus usando um termo imperativo na Bíblia, Jesus mandando, porque em muitas vezes ele deu orientações. É raro você encontrar uma expressão mais veemente de Jesus. Mas quando ele fala de missões e discipulado, não é apenas uma orientação ou um pedido, ele dá uma ordem. E todos os textos de missões na Bíblia são ordens. E ele diz: ide e pregai. O texto continua e ele fala depois: ide e ensinai. Não basta pregar, não basta ganhar, é necessário que continue. Fala assim comigo: evangelizar é um mandamento, discipular é um mandamento. Vira para o irmão do seu lado e fala assim: obedece. Todo o plano de Deus na Bíblia é para salvar. A salvação é tão parte e prioridade no plano de Deus, que é o único milagre na Bíblia que se registra, que provoca festa no céu. A Bíblia diz que quando uma alma se rende aos pés de Jesus, há festa no céu. E eu pego o texto de Isaías, que quando ele fala que os serafins estão diante da presença de Deus, e dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E toda vez que uma alma se rende, os serafins se fortalecem ainda mais: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A primeira forma é como uma obra que exige prioridade. Sabe o que significa isso? Que tudo e qualquer coisa pode esperar, menos a salvação de uma alma. Às vezes um pecador, ele não terá mais 1 minuto de vida para ouvir a palavra de Deus. 1 minuto. Eu me lembro da minha adolescência, um jovem chamado Rui saiu da igreja e queria retirar os outros jovens. Um belo dia estava de moto, veio um ônibus e passou por cima dele e dividiu a barriga para baixo e aqui para cima. Ele falou: chama o pastor presidente. O pastor presidente chegou e ele falou assim: olha, eu quero me reconciliar com o Senhor. E morreu imediatamente. Teve a oportunidade. Às vezes é 1 minuto. Se o pastor fala: estou almoçando, vou depois, Rui teria partido. A prioridade no reino dos céus. No versículo 32, Jesus está dizendo: eu tenho um alimento. Mas que alimento é esse? Quantos os discípulos ouvem isso, eles discutem um com os outros: acaso algum homem lhe trouxe algo de comer aqui em Samaria, onde ninguém gosta dele? Aí Jesus disse-lhes no versículo 34: o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra.
O que Jesus está dizendo é que evangelizar a mulher samaritana é mais urgente que a necessidade vital de alimentação dele. Jesus passou por um caminho que não era dele. As pessoas na rua não gostavam dele. Ele não tinha uma casa para descansar pelo percurso. O texto diz que ele para na beira do poço, os seus pés estão machucados. Ele tira as sandálias e começa a massagear os pés, sangrando, quem sabe. Aflito. Mas ele não perdeu a oportunidade de falar para alguém. Paulo via missões acima da sua própria vida. Em Atos 20, 24, ele diz: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho de evangelho da graça de Deus. Perseguia os cristãos e passou agora a ganhar crente para Jesus. Quando Deus chamou a Abrão, Deus o ensinou a ver missões acima dos vínculos familiares. Lá em Gênesis 12, 1, diz assim: ó, sai-te do teu país e da tua parentela e da casa de teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. Mostrarei, futuro. Fala, você vai deixar os seus familiares e vai pelo caminho que eu vou te dando a direção e te dando os recursos. Porque às vezes eu não posso ir, mas os recursos às vezes eu posso alcançar. Uma igreja não é igreja se ela não faz missões. Uma igreja não é igreja se Jesus não salva dentro dela. Uma igreja não é igreja se ela não discipula. Uma igreja não é igreja se não agrega as pessoas que nela se convertem. Existe uma frase pesada que se refere à Assembleia de Deus. Diz que nós somos uma excelente parteira, mas uma péssima mãe. Nós ganhamos almas todos os dias, mas na mesma força que nós ganhamos, nós jogamos para fora. E não é Jesus que faz isso, é eu, é você, somos nós. Uma fala, uma palavra, um gesto, uma forma de olhar para a pessoa, às vezes nós excluímos ela da nossa equipe e ela parte. E a Bíblia diz que até o mar dará conta das almas que ele recolheu. Se existe festa no céu quando uma alma se rende, imagina quando eu coloco uma alma para fora da igreja. O céu entristece. Segunda forma, e eu quero fazer um prego bem pequenininho hoje, é como o desafio de cada oportunidade. No versículo 35, não dizei vós, ainda há 4 meses, e então virá a colheita. Eis que vos digo, levantai os vossos olhos e vede os campos, porque eles já estão brancos para a colheita. Jesus está dizendo, vocês estão esperando 4 meses para colher o trigo, mas eu vos digo que ganhar almas é urgente, é agora, mais do que a necessidade de comer. Está com fome? Espera, mas a alma pode não esperar. Jesus está dizendo, não perca uma oportunidade, abraça cada chance que você tiver. Às vezes ficamos horas conversando com alguém, nós falamos de futebol, falamos de política, corrupção, melhor marca de tinta para pintar o cabelo, o esmalte, o emprego, a empresa que eu represento, e a gente não acha um segundo para lançar Deus, lançar Jesus no coração do pecador. O mestre está dizendo, evangelizar é uma oportunidade que não pode ser perdida. Não precisa ser chato para falar de Jesus. Porque tem gente que faz as pessoas correr dele. Não se preocupe, a brecha vai chegar, a oportunidade ela vai aparecer e você vai de forma cautelosa e planta a semente.
Aos poucos a semente será implantada, e pode deixar quieto, porque Paulo planta, Apolo rega e Deus faz crescer. Eu planto, a irmã nega rega e Deus faz crescer. Se você plantar e a pessoa se manifestar um pouco indiferente, deixa, porque alguém vai vir regar e Deus vai dar o crescimento. Insista apenas o necessário. Se não se render naquele momento, espere, porque quem confia em Deus também sabe esperar. Terceira forma e última, estou quase para o fim, um investimento para a eternidade. O versículo 36 diz assim: e o que ceifa recebe salário, e ajunta fruto para a vida eterna, para que o que semeia e o que ceifa possam juntamente se regozijar. O carro enferruja, a casa envelhece, a roupa rasga, o sapato desgasta, o diploma só serve para trabalhar naquilo específico. No céu, o seu diploma não vai valer de nada, mas as almas que nós ganhamos para Jesus subirá conosco para os céus. O próprio Jesus estava na cruz. O homem da esquerda fala mal dele, e o da direita fala assim: olha, se o Senhor, quando chegar no paraíso, lembra-te de mim. Aí Jesus falou: a oportunidade de ganhar mais uma alma é agora, ainda hoje estará comigo no paraíso. O homem sangrando, com dor, sabendo da morte, ele falou: é um minuto que eu preciso. Às vezes é apenas uma palavra. Jesus foi colocado na cruz, e o plano salvífico, ele existe desde o fundamento do mundo. E Satanás, ele achou que ia enganar Deus, e ele entrou no ciclo de Deus. Quando Deus falou assim: vou enviar o meu filho, Satanás falou assim: se mandar eu mato. Aí Deus falou: coitado, mal sabe ele que o projeto é esse, porque se Jesus não morrer, o plano salvífico não existiria. Satanás tentou matar ele ainda criança. Deus falou: não, ele vai viver ainda o tempo. Aí o Satanás vai lá e matou. Aí falou assim: pronto, foi sacrificado, o sacrifício ficou evidente, e agora a salvação pode existir no mundo. E Jesus, à beira da morte, falou assim: mais uma alma eu estou ganhando. Você já imaginou? E eu finalizo. Tem um hino da harpa cristã de número 16. O hino diz assim: posso, tendo as mãos vazias, com Jesus vou me encontrar? De mãos vazias, nada fiz, e vão-se os dias, que lhe posso apresentar? Aí o coro: posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar? Será que eu posso? Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Aí Deus está lá no seu alto e sublime trono, e o manto cobrindo o templo. Você chega perante Deus, Deus olha suas mãos vazias. Aí imagina se, além de estarem vazias, existe o sinal do menos. Não ganhou nada para Jesus, e ainda mandou 3, 4 almas para fora da igreja. Posso eu me apresentar com as mãos vazias? Posso. O moço da cruz, o da direita, que foi salvo quando Jesus morreu, ele também morreu. Chegou lá de mãos vazias. Mas eu, por exemplo, tenho 37 anos de fé. Se eu chegar com as mãos vazias, Deus vai olhar para mim e falar: meu filho, o condomínio da sua morada vai ser lá no Cerrado 23. Não tem nada para apresentar. A coroa vai ter só a grade, nem pintura.
Não vai ter ferrugem, porque lá no céu não ferruja. Mas vai estar limpinha. Irmão Carlão, o ferro não vai ser aquele de 1 polegada, vai ser aquele bem fininho. O plano da salvação é esse. O reino dos céus, ele funciona só por missões. Não tem outro jeito, é ovelha que gera ovelha. Sou eu que gero. Pastor Bruno, eu não tenho condições de pregar para ninguém. Eu sou de língua pesada, como falou Moisés, que nem era gago. Ele falou assim, eu só falo lento. Se eu começar a pregar, a pessoa vai enjoar e vai embora. Se você não tem condições de falar, pelo menos tenha o seu testemunho para falar por você. Às vezes seu vizinho não é crente, mas você ouve hinos todo dia na sua casa, você está evangelizando ele. Pastor Josué Brandão foi pregar numa cidade, e ele chegou lá, uma chuva muito forte, e era um ambiente para 1000 pessoas, tinha 70. O cantor falou, eu não canto para 70. E o pastor Josué falou assim, eu já vim, vou pregar para os 70. Fez o apelo, ninguém aceitou Jesus. 2 anos depois ele voltou na cidade, para pregar numa igreja. E aí um moço que estava na portaria, veio já obreiro da casa de Deus, falou assim, pastor, você lembra aquele dia que choveu muito, e tinha poucas pessoas, o senhor fez apelo, ninguém aceitou Jesus? Falei, eu lembro, eu estava bêbado na calçada, eu não consegui nem levantar, mas aí eu fiz assim com a minha mão, aceitei a Jesus. O senhor nem sabe, mas o senhor me ganhou para Jesus. Sou obreiro da casa do Senhor. Uma canção, uma palavra. Alguém te xinga no trânsito, e aí você vai e xinga a pessoa de volta. Tinha um irmão na minha igreja, já faleceu. Um dia os jovens tudo, eu falei assim, vamos passar raiva nesse irmão, a gente viu ele, irmão eu viro. Vamos passar raiva nele, nós adolescentes, ali jovens já. Eu falei, vamos chegar perto dele e dar aquela acelerada no motor, buzinar para ele sair da frente. Nós chegou e... Sabe o que o irmão fez? Deus te abençoe, meus filhos. Aí ele foi para o acostamento, nós fomos, todo mundo frustrado. E já teve muitos irmãos que tamam o dedo para nós, da igreja. Mas o irmão eu viro, Deus abençoe vocês. Nós fechou o vidro e falou, vamos falar o quê? Às vezes é isso, testemunho, no trabalho, na faculdade. Tinha um menino na faculdade que ele levava a Bíblia, mas na hora do intervalo ele saía namorando na faculdade, namorava uma, namorava outra. O povo olhava, e aí pastor, vai fazer o quê? Eu falei, no máximo expulsar o demônio. Mas ele ia para a faculdade com a Bíblia debaixo do braço. O testemunho não adianta. Eu não sei se vai ser igual ao dia do pastor Josué, mas eu queria fazer neste momento. Se tem alguém aqui dentro que deseja reconhecer a Cristo no seu coração como Salvador, às vezes é a única oportunidade é hoje. Ah, mas eu posso ter feito coisas erradas, não sei se Jesus vai me aceitar. Jesus é pai e sempre aceita o filho. Eu me recordo de uma lembrança, uma vez o filho havia perdido a mãe, e ele entrou em desespero, uma depressão profunda. Ele vira para o pai e fala assim, olha, eu não suporto mais você. Pegou a mala, saiu de casa, e ele foi para a Grande São Paulo, e um dia ele estava lá, bem de situação, no gabinete, e ele pensou assim, nossa, eu tenho tudo, mas não tenho o meu pai. Ele resolve e fala assim, eu vou atrás do meu pai. Eu vou. Ele entra no trem, e aí ele não consegue, ele volta, vai lá na empresa, pega um colega e fala assim, eu pago a sua passagem para você ir junto comigo. Porque ele mandou uma carta para o pai, falou assim, pai, se o senhor me aceitar de volta, o senhor coloca uma bandeirinha lá na porteira da fazenda.
Se o senhor colocar uma bandeira branca e eu ver, eu vou descer e vou encontrar com o senhor e nós vamos morar junto. Só que ele não tinha coragem. Ele falou: se meu pai não me aceitar. Aí ele foi, levou um amigo. Aí de repente ele falou assim para o amigo: e aí? O trem passava no meio da fazenda. Você está vendo a bandeira branca? Ele falou: tô não. Eu não estou vendo só uma bandeira branca. Tem uma bandeira branca na estaca da porteira, na estaca do curral, tem na árvore, está em todo lugar. E aí ele desce e o pai vem com dificuldade e abre os braços e recebe o filho de braços abertos. E hoje Deus está de braços abertos para te receber. Tem alguém nessa noite para entregar a vida para Jesus? Tem uma vida para Jesus? Pode ser a sua única oportunidade. Jesus está te esperando. Se você quiser procurar a gente até o final do culto, a gente vai estar orando por você e Jesus vai estar te recebendo. Talvez eu possa estar aqui fazendo um apelo para alguém no templo, mas pode estar alguém na internet levantando a mão para aceitar Jesus. E eu queria fazer uma oração para você, então eu peço os irmãos para me ajudar de pé, fazer essa oração. Se tiver alguém aceitando Jesus pela live, eu quero neste momento fazer uma oração por você. A igreja me ajuda? Vamos orar? Pai grandioso, Pai eterno, estou eu aqui mais uma vez, o teu filho e o teu servo Bruno, para te agradecer por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Servir ao Senhor, para mim, é um privilégio, porque eu sei que o Senhor guia os meus passos, o Senhor cuida de mim a todos os instantes, e eu sei que o Senhor tem nos céus escrito o meu nome, e eu faço de tudo, Senhor, aqui na terra, para que não seja eliminado o meu nome do livro da vida. E assim, neste momento, eu quero orar por esta pessoa que está do outro lado na internet, virtualmente. Que o Senhor venha estar recebendo esta vida, escrevendo o nome dela no livro da vida. Que o Senhor venha estar colocando ela debaixo do chuveiro da graça e venha lavar o seu corpo de todo pecado, de toda enfermidade, de toda circunstância, que venha estar tirando o seu filho das mansões celestiais. Mais uma vez eu oro, mais uma vez eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.